Oi mulheres, namastê. Então, tô vindo aqui nesse videozinho para ajudar a trazer algumas reflexões sobre o capítulo 2 do conto do Barba Azul, né? E daí eu queria começar essa reflexão com uma pergunta. Toda reflexão surge de uma pergunta, né? Se não tivesse uma pergunta, a gente não ia refletir, né? E isso é muito bacana, né? A gente tem que compreender isso como um presente mesmo de sermos humanos, porque a gente tem essa capacidade reflexiva, né? De fazer uma pergunta e chegar, né, numa resposta para essa pergunta. Os outros seres, né, que vivem aqui com a gente nesse planeta, vivem uma vida, né, inconsciente no sentido mais instintivo, né, da psique, sem uma capacidade de refletir, de chegar a questionamentos, de reconhecer um propósito mais profundo nessa vida. Então, a pergunta que a gente pode iniciar esse estudo, né, é: o que eu estou buscando com essa leitura? Né? Não só a leitura do livro, mas toda vez que a gente for iniciar um capítulo, for iniciar, né, um estudo, o que eu estou buscando com isso? Né? Então a gente já começa a trazer um senso de propósito pro estudo, e não simplesmente algo inconsciente, sem um sentido, e vamos ver onde dá. Não, a gente tem que saber usar, né, essa nossa capacidade reflexiva, consciente, né, essa parte frontal do nosso cérebro, né? E daí o que eu estou buscando com essa leitura? Né, para mim, o sentido de um estudo é sempre um sentido de verdade, né? Quando a gente está buscando algo, quando a gente está estudando algo, a gente está buscando uma verdade daquele tema, daquele assunto, né? E o objetivo nesse estudo é, primeiramente, conhecermos a nós mesmas, né? Como a Clarissa diz já lá no início do livro. Então, estou aproveitando aqui, gente, para fazer uma recapitulação também, tá? Então, o objetivo, né, do livro é compreender todos esses personagens dos contos como personagens que vivem dentro da gente, de uma única pessoa, né, na nossa psique. Então, se o objetivo do estudo é conhecer a nós mesmas, o objetivo da vida, que é um estudo, é conhecer a nós mesmas. E tudo aquilo que vai tirar a gente dessa meta primordial, dessa primeira meta da vida, tudo aquilo que nos tirar desse caminho, pode ser uma distração. E para a gente poder ampliar essa investigação desse estudo sobre nós mesmas, existem duas coisinhas básicas que às vezes são assustadoras para a gente, para a nossa criancinha, que é a disciplina e a dedicação, a perseverança, né? Então a disciplina, esse sentido de eu manter, né, o meu sadhana, na minha prática, o meu estudo, de manter ele vivo, aceso. E a dedicação é de eu dedicar, né, tempo, espaço na minha vida para isso. Não importa como eu estou nessa vida, se eu sou mãe, se eu sou filha, se eu sou vó, se eu sou trabalhadora, se eu sou, enfim, rica, se eu sou pobre, né? Não importa isso, né, as condições externas, mas importa esse meu senso interno, né, essa minha meta de conhecer a mim mesma. E isso vai me trazer esse desejo, né, por conhecer a mim mesma, vai me trazendo aos poucos esses atributos da disciplina e da dedicação, de acordo com a vida que eu vivo.
Às vezes tem gente que vai ter mais espaço, tem gente que vai ter menos espaço, não importa, cada uma vai encontrar, né, o seu momento. E aí, gente, a gente começa a entender que a vida pede maturidade. E a maturidade é esse lugar, né, como eu falei já, que é esse lugar da transição daquela criança que fomos um dia, né, que tinha uma vida gostosa, espontânea, cheia de fantasia, de ingenuidade, né, que podia brincar, correr, subir na árvore, para uma vida que pede um esforço, que pede, né, uma dedicação, que pede um centramento, que pede um alinhamento, que pede um amadurecimento da nossa mente, né? Que às vezes esse amadurecimento também ele pode ser até uma ruptura naquilo que eu achava que a vida era enquanto eu era criança, para aquilo que eu vou percebendo o que a vida realmente é, né? E isso tá tudo certo, gente. Como eu falei no encontro passado, imagina uma criancinha que não é ingênua, né? Quando é criança, não tem ingenuidade. É uma criança chata, é uma criança adulta, que não brinca, que não se suja, que não se trepa na árvore, né? Que tá sempre ditando regra. Hoje em dia tá cheio de criancinha assim, né? Infelizmente, que acha que é adulto. Então, a importância também dessa fase, né? Para que a gente possa depois se desapegar dela. Então, maturidade. E essa é a mensagem que o Barba Azul vai trazer pra gente, né? Às vezes pode ser uma dor, né? Essa maturidade. E a gente vai ter que passar por essa dor, né? Se a gente quer crescer, se a gente quer se empoderar de nós mesmas. Então, não é à toa também que ele já vem logo no segundo capítulo do livro. A gente fala, nossa, o segundo capítulo já é um conto super forte, né? Que é um conto que é violento, né? Que traz, assim, elementos inconscientes, assim, muito fortes pra gente, né? Mas, mesmo sendo forte, então é necessário a gente passar por esse processo iniciático, né? Por essa ruptura, por esse enfrentamento da verdade, né? Por esse confronto com essa desilusão, né? Porque o Barba Azul ele vai caminhar com a gente em toda a jornada, né? Não só a jornada do livro, gente, mas a jornada da vida, né? Porque ele vai ser essa força inata, como diz a Clarissa, que vai estar sempre tentando levar a gente para longe de nós mesmas. Lembra do objetivo, o início lá? Qual que é o objetivo? Conhecer a mim mesma. Então ele vai ser aquele que vai estar sempre tentando me tirar desse objetivo, né? Como? Diversas formas, né? Autossabotagem, infantilidade, relacionamentos, né? Abusivos, projeções, enfim. Então ele vai estar sempre o quê? Cutucando as nossas feridas, aquilo que a gente não quer ver, ou aquilo que é uma dor pra gente mesmo, né? De acordo com a nossa história. Se alimentando, então, dessas feridas, o quê? Que geram pontos de fraqueza na gente. E é isso, ele vai estar sempre sugando, né? Por isso que, às vezes, quando a gente vai ver, tá sentindo fraca, cansada, sem vida, perdida, alienada, né? Começa a investigar mais fundo. O Barba Azul pode estar atuando na sua vida, né? Ele pode estar no controle da sua vida e não você no controle da vida, né? O importante é isso, gente. Vou falar mais pro final também sobre qual que é o lugar dele. Mas também ele vai estar, ao mesmo tempo, convocando-nos a encontrar nossas próprias ferramentas para que a gente continue no caminho, né, da nossa jornada, da nossa vida, com força, persistência e beleza, né? Então ele vai ajudar a gente a encontrar também esses atributos dentro da gente, né? Porque se ele vai estar se alimentando das nossas fraquezas, eu vou precisar encontrar as minhas fortalezas,
né? Se ele é violento, abusivo, eu vou precisar encontrar uma leveza, né? Uma beleza. Se ele me drena a energia, né? Se ele me deixa para baixo, às vezes de algum projeto que eu estou fazendo ou de alguma coisa muito importante na minha vida, eu vou precisar encontrar, né, a persistência. Então, ao mesmo tempo que ele faz isso com a gente, ele também puxa lá do nosso cerne, né, das nossas profundezas, a gente tomar uma atitude com relação a isso, né? E esse é o ponto. Tomarmos uma atitude com relação a isso, que não tá legal, que não tá bom, né? Que tá me drenando a energia, que eu não tô no meu centro, tá? A gente vai ver muito frequente barba azul em casos de relacionamentos, né? Principalmente mulheres que entram em relacionamentos e ficam 30 anos no relacionamento e daí acaba, separa por algum motivo. Eu falo, nossa, onde é que eu estava mesmo? Eu parei minha vida, não era eu, né? Isso é muito comum, é o barba azul que estava agindo nesses 30 anos da vida dela, né? Por quê? Porque ele engatou, ele se aproveitou de uma fraqueza dela, né? De uma ferida, de um complexo, de algo que não estava resolvido dentro dela. Né? E daí a gente vai entender como que isso é projetado também nas coisas à nossa volta, né? Por que eu não consigo ver ele dentro de mim? E daí vem a questão da sombra, né? O poder da sombra. Sombra é um conceito criado pelo Jung, né? Introduzido pelo Jung, e é através desse conceito que a gente estuda o barba azul. Por quê? Ele vai ensinar que todo mundo tem uma sombra, né? É natural, ele fala. Clarissa fala, é o predador natural da psique, né? Essa sombra é um lugar dentro de nós que a gente não quer ver, que a gente rejeita, que a gente empurra lá para baixo do tapete, abafa, né, tranca lá no quartinho, e que em algum momento isso vai se voltar contra nós nas nossas vidas, né? Não adianta abafar isso que a gente não quer ver, em algum momento vai vir, né? Não tem como, é a força natural, é o movimento natural da vida. É vir para a consciência, né? Vir para a luz, né? Então, esse movimento que ele vai fazer, né? De vir para a consciência, muitas vezes ele pode ser violento ou abusivo com a gente mesma. Por isso esse senso de violência e de abuso, né? Que a gente carrega. Por quê? É uma violência, um abuso com a gente mesma, que a gente não está permitindo reconhecer esse conteúdo em nós, essa personalidade em nós, isso que não é legal em nós, sabe? Isso que na sociedade falaram que eu não deveria ser, mas que eu sou e que daí eu não deixei, né, vir. Então, essa sombra, ela é alimentada toda vez que a gente nega enxergar, reconhecer algo sobre nós mesmas, né? E quando a gente não quer ver, não quer enxergar algo sobre nós mesmos, é porque é algo cabeludo, né, gente? Porque se é algo bonitinho, a gente adora postar, né? Nossos bons feitos. Então, o que acontece? A gente nega isso que a gente não quer ver, essa personalidade, até alguma coisa que eu fiz de fato, essa ação ou esse sentimento, né, alguma experiência que eu passei, tô negando, não tô deixando vir, né, para a integração ou para o reconhecimento. E daí, o que acontece? Ela é ativada quando eu projeto em alguém fora de mim, né? Então, quando eu acuso, quando eu culpo, quando eu responsabilizo o outro,
e retiro de mim toda essa responsabilidade, né, todo esse conteúdo para descarregar. E fica mais sábio porque a gente vai aprendendo realmente a conhecer a gente, a conhecer o mundo, a conhecer a psique, as leis da vida, né, essa lei de vida, morte e vida. Então a gente vai entrando mesmo no fluxo, assim, a favor da vida, né, e não contra a vida. Que é o que eu chamo de fluxo do amor também, né, o amor que rege os processos da vida, né, o amor que alimenta a vida, o amor que faz a gente, né, evoluir e estar sempre em ascensão em todas as formas de vida, né, no mundo animal, no mundo vegetal, no mundo humano, enfim. Então, quando a gente decide que tá, então eu vou olhar o que tem aqui embaixo desse tapete, né, que eu guardei tanto tempo, é importante a gente estar num ambiente propício, adequado para isso, né? Para que a gente possa o quê? Trazer, sustentar e perseverar nesse reconhecimento sob a luz, gente, da verdade, do self. E não sobre aquilo que eu acho que é de acordo com as minhas projeções, com as minhas ideias, com as minhas crenças, que são limitadas e condicionadas, né, sob o ponto de vista do ego, tá? Então, por isso que é muito importante a gente ter uma base de apoio, né, para esse processo, para essa vivência, porque essa base de apoio vai servir, né, como esse contrapeso, né, vai servir como essa luz que vai iluminar o que às vezes eu não estou vendo, porque eu estou numa visão ainda limitada, né, eu estou ainda com o ego muito fortalecido no sentido de, não no sentido positivo, mas no sentido de resistente, né, e de obscuro mesmo, assim, ainda tem muita ignorância no meu ego, né, a visão ainda não está limpa, não está clara. Então, a disciplina, gente, e também a resiliência são muito necessárias, né, para a gente viver aí esse aprendizado do Barba Azul, porque ele adora mulheres ingênuas. Como eu falei no início, aquela ingenuidade da nossa criança que não cresceu. Sabe a criança tipo Peter Pan? Que quer viver no mundo ideal, no mundo, enfim, bonito para sempre, né? No mundo gostosinho. Às vezes é isso, né? Às vezes é ela que está aí, impedindo o nosso amadurecimento, né? O nosso reconhecimento. E daí essa criança, ela não teve, por algum motivo, pelo motivo, né, da história da mulher, os processos iniciáticos da ruptura, né, para se tornar a mulher, né? Então, essa ingenuidade que contam nas mentes das mulheres, né, desde que a gente é pequena e continuam recontando, que a vida é um conto de fada, que a gente nasceu para X, Y, Z, né, que em algum momento da nossa vida a gente vai casar e esse príncipe encantado vai chegar para nos salvar, nos tirar da nossa solidão, do nosso mundinho infame, da nossa família, né? E esse é o roteiro que o Barba Azul pega, né? Engata, ele engancha na gente. Ele se veste como um príncipe, ele se porta como um príncipe, né? Lá no conto, ele tem uma aparência muito elegante, né? Ele fala palavras bonitas, né? Ele é muito gesticuloso, né? Um lorde. Mas tudo isso não se passa de uma ilusão, de um jogo, né? De uma mentira, de uma farsa,
né? E iludir as mulheres com as histórias mágicas que parecem nos levar a este mundo gostosinho, ideal, né, que nos contam e que a criança acredita, né? Então, esse é o truque dele, né? Depois a Gabi vai falar também sobre a questão do mágico falido, né? Ele tenta iludir a gente, né, com essa mágica, mas em algum momento essa mágica vai ser desmascarada, né? Essa ilusão vai ser derrubada, né? E por isso que a gente precisa estar bem estudada, bem no caminho mesmo, assim, sabe? Porque vai cair essa ilusão em algum momento e a gente precisa saber como agir, né? Quando, nossa, tá tudo errado, eu tô iludida aqui, não tô vendo as coisas certas, não tô conseguindo lidar com esse processo, né? E daí, quando a gente é mulher madura, a gente sabe que o nosso próprio príncipe só pode vir do nosso próprio interior, né? E na história, esses são os irmãos que chegam a cavalo, uma vez que ela percebe que caiu no mundo da ilusão, que ela se iludiu, né? E a gente pode sempre encontrar essas forças internas, né? Esses irmãos que vão estar com a gente, né? Esse masculino, né? Que vai ajudar a gente a trazer um discernimento, um norte, uma força, né? No sentido das qualidades da energia masculina, mas que existem nos homens e nas mulheres, assim como as qualidades da energia feminina, né? E essas forças internas que vão vir, vão emergir, né? E salvar nós mesmas, né? Então, são as nossas próprias ferramentas, nossas próprias forças, né? E essa mente objetiva, que questiona com primor o que deve ser questionado, né? Que faz a pergunta correta, como diz a Clarissa, né? Nós também, enquanto mulheres, não estamos habituadas, estimuladas a treinar a nossa mente com esse objetivo da curiosidade, do questionamento, com primor, com assertividade, com o que é certo, né? Às vezes a gente acaba também caindo naquela mente demasiadamente racional, que em vez de ajudar nos nossos processos, né, ajudar na construção da nossa vida, prejudica, porque daí cai na dúvida, cai na descrença, né? Ou então, elas drenam, né? Às vezes é uma mente que drena a nossa energia, em vez de estimular, né, para o caminho. E daí, como mostra aqui no conto, ela vai pedir ajuda, né, para esses irmãos. Então, muitas vezes essa ajuda então vai vir interna, né, dessas nossas forças internas, mas também externas, né, porque a gente tem que lembrar que a gente está num processo aí, né, de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, mas que existem ferramentas para nos apoiar, para nos auxiliar também nesse processo. Porque sozinho, né, como eu falei lá no início, fica difícil da gente ver as coisas. Então, as ferramentas internas a gente vai descobrindo nesse contato com nós mesmas, nos nossos momentos de introspecção, de silêncio, né, que são potencializados o que na lua minguante, na lua nova, né? Então a proposta do estudo também é essa, né, que na lua minguante e na lua nova a gente esteja mais nesse propósito para dentro, né, para entender, para olhar, para se questionar, para abrir espaço, né? E é nesse momento também então que a gente vai poder ampliar a autoinvestigação. O que está acontecendo com o corpo e com a mente quando eu estou nesses momentos,
O que acontece, gente, com o corpo e com a mente quando eu silencio? A gente já parou para perceber isso? Ou a gente está sempre, né, no fazer, não sabe perceber o que acontece quando eu não silencio? Porque às vezes eu nem silencio. Ou quando eu silencio, eu acho que eu silencio. Mas eu tô ainda, né, tagarelando mentalmente. O que acontece com o corpo e com a mente quando eu tô comigo mesma? Quando não tem filho, não tem marido, não tem trabalho, não tem amigo, não tem vida social, quando eu tô isolada, né? O que acontece, né? Eu sei lidar com esse instrumento corpo-mente nesses momentos? Então, essa é a importância da introspecção, né? De trazer essa proximidade, esse olhar investigativo com a gente nesses momentos, né? A importância de estar consigo para reconhecer as nossas próprias forças e fraquezas. As ferramentas externas são fundamentais, gente. Não pensem que eu vou dar conta de tudo, que eu vou fazer esse processo sozinha, que eu sou uma guerreira, que eu vou salvar vou salvar o mundo, né? Achando que eu estou salvando a mim mesma, que não é assim, né? As ferramentas externas são muito importantes, ainda mais quando a gente está dominada pelos impulsos do ego, quando a gente está dominada pelos sentimentos, quando a gente está dominada no mundo de emoções, de pensamentos que arrastam a gente para longe da verdade, tá? Então, não é que emoção é ruim, sentimento é ruim sentir emoção. Não. Às vezes a gente está dominada por emoções, sentimentos e pensamentos que não estão condizendo com aquilo que é realmente de fato, porque são projeções. Então, ferramentas como a psicoterapia, que a gente falou, né, em um encontro, a arte, né, e o estudo mesmo teórico, né, de repente, se eu gosto de Jung, eu vou estudar Jung, eu vou entender mais profundamente o que é esse mundo da psique. Se eu gosto de yoga, eu vou estudar o yoga mais profundamente, porque ele também traz esse entendimento, né, de nós. Então, esse estudo sobre a vida, sobre nós mesmos, né, e outras ferramentas que podem ir surgindo também de acordo com a personalidade de cada uma, né? Cada mulher vai encontrar uma ferramenta ideal para apoiar ela no caminho. Vão dar o suporte, então, para essas investigações individuais que vão surgir, para que elas sejam feitas e percebemos que as coisas da vida têm uma importância relativa, porque às vezes a gente está muito aficionado também com as coisas do mundo, da vida, né? Muito aficionado com os problemas, porque quando a gente une os dois mundos, interno e externo, é que a gente vai percebendo que existe algo maior, né? Que é a alma, né? Algo que está mais elevado, né? A alma feminina, a mulher selvagem. Eu vou perceber que ela existe, porque às vezes eu também não estou percebendo, né? Então, esse algo maior que dá apoio, que dá sustentação, que dá norte, que dá o que eu preciso, tá? Para o meu processo de autoconhecimento, para o meu processo de empoderamento, para o meu processo de encontro comigo mesma, com a minha verdade, com a minha natureza. Então é aí que a gente vai criando discernimento e compaixão, né? Compaixão com quem? Com os outros? Comigo principalmente, com as mazelas que há em mim, né? A gente vai passando por essas estradas, revisitando essas histórias, essas crenças que limitam, memórias que aprisionam, né? Com menos sofrimento e mais empoderamento, mais sabedoria. E aí, gente, a gente também tem que entender que é o seguinte: não se preocupa com o que você não está conseguindo ver agora, né?
Não tenta ver tudo de uma vez só, porque é um mar de inconsciência. É aos poucos, né? Como uma homeopatia, a vida é uma homeopatia. Não acha que você vai encontrar o remédio alopático que vai acabar com a doença de uma hora para outra, né? A gente já sabe que não funciona, né? E às vezes a alopatia ela não vai estar realmente agindo na raiz do problema, né? Vai estar ali no caule, nas folhas. Daí eu encontro uma alopatia, eu consigo resolver por um tempo, mas daí volta. Então, para que a gente vá eliminando também esses karmas mais profundos, né? Essas tendências mais profundas que nos limitam, a gente precisa compreender que é um processo homeopático, tá? E aí a gente precisa estar atenta apenas ao que surge no momento. Se dedicar apenas a ampliar a consciência e se entender. Ser o seu melhor agora, né? No agora. Se dedicar totalmente ao agora. O que eu sou, onde eu estou, o que eu faço e onde eu pretendo chegar, né? Então, trazer sempre essas perguntinhas. O que eu estou fazendo aqui, agora, nesse lugar, nesse papel? A gente está sempre se recordando de que a vida é agora. E aí isso vai tirando também menos culpa da gente, menos culpabilização de onde eu deveria estar, o que eu deveria ver, como eu deveria me comportar. Isso também é um barba azul, né? Que é o que eu deveria ser, né? O que me falam que eu deveria ser e não o que eu sou. Eu preciso me respeitar e aceitar o que eu sou, onde eu tô, mas trazendo consciência, discernimento, né? Disciplina no processo. E aí, com esse processo, a gente vai neutralizando essas projeções e descobrindo as sombras e negações, né? Porque a negação, gente, ela limita muito o nosso processo. Eu negar, né? O não, eu não, né? Então, ela não abre espaço, né? Para que a gente possa o quê? Reconhecer a verdadeira liberdade. E daí eu vou falar mais sobre isso no final. Então, eu gosto de dizer que a verdadeira liberdade, que é com L maiúsculo, que não é uma liberdade social por direitos, não é uma liberdade por costumes, por questões ambientais, é uma liberdade mais profunda da alma, do espírito, né? Essas forças inconscientes, né, que a gente vai trazendo para a luz, estão na mente, então, no nosso campo, né? Não só no campo individual, mas no campo coletivo, o tempo todo. E a gente precisa entender quem elas são. E para esse entendimento, então, o estudo que a gente está traçando, né? Uma oportunidade, gente, para despertar um interesse por si mesma. Às vezes está chato, às vezes está difícil, mas lembra que é uma oportunidade de despertar o interesse por si mesma. Não está mais lá fora, está aqui dentro, né? E olha que maravilhoso, porque eu só posso mudar o que está aqui dentro, eu não posso mudar o que está lá fora. E daí eu vou me empoderando também, né? Do que está aqui dentro. E por isso, gente, que o Barba Azul não gosta de mulheres curiosas. Por isso que a curiosidade foi podada da mente feminina. As mulheres curiosas são perigosas. Podem adentrar em porões trancafiados, empoeirados e encontrar o segredo trancado a 7 chaves. E qual é esse segredo? O segredo da vida, do espírito, da imortalidade.
a nossa verdadeira natureza, que é a liberdade, que é o que já somos, mas que por algum motivo não conseguimos enxergar. E é por isso que a gente começa esse caminho de autoconhecimento. A gente sente que tem algo aí. Existe uma intuição, uma busca, uma vozinha que fala, é por ali. É por ali, né? Por aqui. Então, a gente pode dizer que esse é um trabalho de purificação e não de destruição do ego. Porque o ego é importante. Ele só precisa ser compreendido e colocado no lugar certo. Ou seja, o lugar do ego é aquele lugar que recebe, que serve e se abre para receber a luz do self, a luz do conhecimento. Aquele que tudo sabe. E assim, iluminar esses conteúdos com essa luz, integrá-lo na expansão da consciência. E aí a gente pode dizer também que esse trabalho é um trabalho de eliminação da ignorância através da luz do self. A ignorância são os nossos medos, os nossos desejos impulsivos, as nossas vontades que dominam e minam a nossa verdadeira liberdade. E após esse trabalho de limpeza desse ego, dessa ignorância, dessas questões, mas durante, né, esse processo de limpeza, a gente vai compreendendo mais profundamente o que é essa verdadeira natureza, né, que eu sou. É também, gente, um trabalho de investigação da ilusão e como e por que eu me coloco nesse papel da iludida, né? Como diz a Clarissa no livro, é um trabalho de recuar e dar a volta, né? Realmente eu não estou vendo as coisas certas. Eu, enquanto ego, não sei de tudo. Quem sabe é o self, é Deus, né? Então, de aprender a se redimir para desconstruir aquilo que a gente achava que era o verdadeiro, né? Então, desconstruir esse falso, porque se a gente continuar negando, é uma forma de dar mais poder ainda à sombra. Lembra que a gente falou lá no início? E de colocar mais energia nela. E para que ela se volte mais violenta e mais abusiva contra a gente. E por isso que a gente precisa fazer um trabalho com o ego de abertura e receptividade. Porque ele precisa reconhecer o seu lugar que é de aprendiz, né? Que de servir, o receptor de Deus, né? Do ensinamento, da luz, do self. Ou, como a gente pode falar aqui no Sagrado Feminino, da deusa, da mulher selvagem, daquela que sabe, né? Sabe com S maiúsculo também. Integrando essas forças à consciência, fazendo com que a integração entre o inconsciente e o consciente seja harmônica, fluida, leve, né? E por que às vezes não é? Porque o ego está resistente, está na negação, né? Está na dor. E tudo bem também, né? Então, a redenção, a gente se redimir, é muito importante no processo, né? E é isso que a esposa do Barba Azul faz quando as projeções se desfazem e ela percebe quem ele realmente é, o que é aquele personagem, né? O que ela fala para ele quando ela percebe? Ela fala assim: então me dá um tempo que eu preciso fazer uma oração, né? E o Barba Azul fala: ok, tenha o seu tempo, faça sua oração, peça perdão pelos seus pecados, né? Olha só, o Barba Azul, né, nesse lugar também de sacerdote, né? Então ela vai pedir esse espaço para ela se conectar com o sagrado nela, né? Com aquilo que ela tinha esquecido,
né, que ela tinha deixado de lado. Ela não sabe como, ela não sabe o que, não sabe por quê, ela simplesmente se joga, né, se rende, se curva, né, e através dessa redenção ao invisível, ao desconhecido, ao grande mistério da vida, né? Que é uma devoção também, que é a servidão, né? Lembra do ego que serve? Então eu não sei de tudo, Deus é quem sabe, né? Então esse lugar também de devocional, né? De se redimir mesmo, né, gente? De que eu aceito as minhas limitações enquanto ego, eu aceito as minhas projeções enquanto ego, eu aceito minhas falhas, né? E eu reconheço, e está tudo bem, porque isso, né? Esse é o processo de todo ser humano, da vida. E a partir desse momento que a resposta do self virá, né? Através dos irmãos, que a gente já falou um pouquinho antes. Mas tudo isso, gente, requer comprometimento, requer prática, requer estudo. Como a gente falou no início, requer maturidade, persistência, compromisso com quem? Com a gente, com a verdade. A vida não é um conto de fadas, como o Barba Azul propõe que seja, né? O que faz, tenta fazer com que a gente acredite. E a partir disso a gente se auto-sabotar. Né? Mas sim, uma jornada passageira que a gente pode aprender a viver com sabedoria, com coragem, com amor, ou até mesmo com aquelas virtudes que a gente escolhe viver conscientemente e não inconscientemente porque me falaram o que é bom, né? Mas porque eu passei por isso, eu estudei, eu sinto, né? Eu vivo essas virtudes. Eu reconheço que elas são importantes. Não por uma experiência do outro, mas pela minha própria experiência. Esse estudo é, sobretudo, gente, uma oportunidade para a gente despertar um interesse por nós mesmas, como eu já falei, né? E aí, o que ele traz para a gente, né, nesse processo de despertar de interesse, né? De que a nossa responsabilidade e dever moral, né, enquanto seres humanos, compreender também, gente, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, quais são os valores e as virtudes para que a gente possa contemplar, refletir e agir com mais consciência nessa vida, nesse mundo. Né? E sair das repetições, dos ciclos viciosos, né? De eu só querer o meu bem, esquecer do bem do outro também, né? O que eu estou fazendo aqui nessa vida também, né? É só as coisas para mim, né? O que é bom para mim, o que é bom para minha família, o que eu acho que é bom, né? Então a gente começa a perceber também que a gente tem um dever moral para com a humanidade, né? Nesse nosso processo de evolução. Eu quero me melhorar, eu quero ter mais consciência, eu quero enxergar meus problemas, minhas falhas, meu Barba Azul, para que eu possa ajudar na evolução do mundo, da consciência, da humanidade, né? Então tem um propósito maior, né, do coletivo também esse processo. E é só assim que eu consigo ajudar o mundo, só assim que eu consigo ajudar os outros, tá? Mais profundamente. Não é com filantropia. Né? A filantropia tem o seu papel, mas aqui a gente está falando de coisas mais profundas. E aí, gente, a gente vai aprendendo a viver esse jogo e a gente vê que essa é a brincadeira da vida, é muito mais gostosa. Né? Não é uma brincadeira de criança, não é perfeita do ponto de vista infantil, mas um processo constante de vir a ser, né, de aprender a viver mesmo essas leis naturais da vida, de vida, morte e vida, como diz a Clarissa. Sem o Barba Azul,
a vida não existiria. Não existiria esse processo de vida, morte e vida. A espiral de evolução do ser. A gente viveria num oceano de inconsciência, porque é ele quem dá esse impulso de transformação para a expansão da consciência. Por isso, gente, agora para terminar aqui, que eu já falei bastante, quando a gente se perceber, se encontrar novamente em uma emboscada com o Barba Azul, quando a nossa intuição estiver tentando dizer algo e eu não sei muito bem o que é, e tem algo que não está encaixando direito, não está bom, lembra sempre de convocar La Loba, como a gente viu no primeiro conto, aquela que vai trazer a chave, que vai trazer o canto para que a verdade seja encontrada. La Loba, ensina-me quem eu sou. La Loba, mostra-me quem eu verdadeiramente sou. Né? Então, essa reverência também, né? Por esse espírito, né? Por essa verdade. E aí, essa dança da vida, que é dançar com o Barba Azul e não para o Barba Azul, vai se tornando mais bonita, né? Mais gostosa. Onde a gente tem a consciência com quem que eu estou dançando. Quem são os parceiros que chegam para dançar? Quem são as vozes, os personagens internos que chegam querendo minha atenção, né? Querendo dançar comigo? E qual é o ritmo dessa dança? Qual que é o ritmo que eu quero que essa dança seja? E não o ritmo que vai me tomar, né? A gente precisa de muita coragem para que a gente liberte, né, esse nosso processo de criação de vida interna. A gente precisa aprender a conduzir as nossas vidas conscientemente e não sermos conduzidas inconscientemente por emoções, pensamentos, crenças e até outras pessoas que nos limitam, né? Então, é necessário fazer cortes, sim, sejam eles internos ou externos, para que a gente possa retomar a condução das nossas vidas, né? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Ficou um pouco longa, mas enfim, foram 3 semanas aí de elaboração de processos, bastante coisa, e eu acho importante compartilhar. Então comentem também, tragam suas percepções, seus insights, e a gente se vê em breve. Namastê!